Muito bem, queridos, hoje nós vamos falar sobre o título, que é Íntimos de Deus são generosos. Olha que legal. Íntimos de Deus são generosos. Vamos ler dois textos, então, que estão vinculados entre si, que é 2 Samuel 24, 25, e depois Salmos 20, do 1 ao 9. Vamos ler o primeiro texto, então. Mas o rei respondeu: obrigado, não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custarem nada, ou que não me custaram nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. O Senhor respondeu à oração dele e a peste acabou em Israel. Outro? Isso. Só. Próximo texto, então, queridos, que está em Salmos. Ó rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração, que o Deus de Jacó o proteja, que do seu templo Deus lhe envie socorro e que do monte Sião ele o ajude. Que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar. Que Deus satisfaça os seus desejos, ó rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Então daremos gritos de alegria pelo seu triunfo e em louvor ao nosso Deus levantaremos as bandeiras da vitória. Que o Senhor atenda todos os seus pedidos, ó rei. Agora sei que o Senhor dá a vitória ao rei que ele escolheu. Essa música nós cantamos hoje baseada nesse salmo. Do seu santo céu ele lhe responde e com o seu grande poder ele o torna vitorioso. Alguns confiam nos seus carros de guerras e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós levantaremos e ficaremos firmes. Ó Senhor Deus, dá a vitória ao rei, responde-nos quando pedirmos a sua ajuda. Amém? Vocês podem aplaudir esse texto? Muito legal, né? Então, para nós conseguir entender o que está acontecendo aqui, eu vou resumir um pouco dessa história de Davi, que é longa a história de Davi, mas tem um certo momento que Davi já é rei, Davi está reinando, Davi é poderoso, Davi tem ali a liderança da maior nação de todas, ele vencia todas as guerras, mas estava se aproximando alguns inimigos que fez ele começar a ficar com medo e deixar de confiar em Deus. Então ele chega para o seu comandante de guerras chamado Joabe e fala: Joabe, vá contar quantos soldados nós temos. Nós temos que saber quantas equipes nós temos, qual que é o número de homens, qual que é o número de soldados, qual que é o número de cavaleiros, porque a qualquer momento pode chegar outros povos e acabar conosco. O próprio Joabe falou ao rei Davi: não faça isso. Foi sempre Deus que nos deu as vitórias, apesar de Deus usar homens para nos abençoar, para nos dar as vitórias, nós nunca confiamos e depositamos nossa fé e esperança em homens, sempre foi em Deus. E Joabe tentou convencer Davi: Davi, por favor, não vamos fazer isso, que Deus vai ficar irado. E Davi: não, você vai fazer. A Bíblia fala que Joabe obedeceu Davi, fez o que nós chamamos de recenseamento, que é contar quantos soldados tinha ali, né? E quando ele conta e mostra para Davi, Davi fica satisfeito com mais de 1 milhão de soldados, olha para a estrutura que ele tinha humana e se satisfaz e diz: agora sim, vencerei tudo porque eu tenho grandes soldados, eu tenho um número gigante. E ele tira com isso, então, aquela dependência que ele sempre teve em Deus. Ele tira com isso, então, aquela fé na pessoa, na presença de Deus, que dava para ele os soldados, que dava para ele as vitórias. Quantas vitórias Davi tinha vencido sem ajuda de exército? O Golias ele derrubou com uma pedra, você sabe da história. Quantos exércitos Davi derrubou só louvando ao Senhor? Mas naquele momento, ele pisou na bola e não confiou em Deus e decidiu confiar no número do seu exército. A Bíblia fala
que Deus não se agrada de Davi por isso, manda um dos seus profetas chegar para Davi e dizer: Davi, Deus não gostou que você confiou mais em homens do que nele. Você tem agora 3 opções como consequência da sua desobediência. Você escolhe 3 anos de fome, 3 meses de guerra ou 3 dias de peste. Imagine você no lugar de Davi, o que você escolheria? Não tem aí 3 dias de tranquilidade? Não, só porrada. A gente pensa às vezes que para nós receber uma consequência, para nós sermos castigados por Deus, temos que fazer uma coisa horrível. Tem que matar alguém, tem que cair bêbado, ou tem que trair. Às vezes, só de você não obedecer uma palavra direcionada para a tua vida, às vezes só de você não confiar na provisão de Deus, já é o suficiente para Deus trazer certas colheitas. Então, quando nós falamos aqui na igreja: ei, obedeça a Deus, obedeça as palavras de Deus, seja mais simples até as mais difíceis, porque a Bíblia fala que toda vez que eu desobedeço, que você desobedece uma palavra, mais simples que seja, a colheita vem. E Davi, então, ele só contou, Léo, ele só contou o número do exército. Mas para Deus não foi só contou. Para Deus foi: ei, você não confia mais em mim? Você vai confiar em exércitos? E aí Davi, ele pega e diz para o profeta: não, dessas 3 opções, tem 2 que eu vou cair na mão de homens, que é a fome e a guerra. Eu prefiro cair nas mãos de Deus, que Deus que envia as pestes. Prefiro sofrer na mão dele, que ainda tem alguma misericórdia para me dar, do que na mão de homens. Aí você veja, ele já imediatamente agora, ele sai de confiar em homens e vai confiar em Deus. Como seria legal o caso se ele tivesse confiado em Deus antes? Não teria peste, não teria nada de opção de praga, nem de guerra. Mas ele entendeu o recado, ele falou: não, quero cair na mão de Deus. A Bíblia fala então que Deus atende o pedido de Davi, a decisão de Davi, e ele manda uma peste, né? É semelhante, quando você vê peste, você pode traduzir por pandemia também, que do nada não se sabe o que aconteceu lá. Mas houve uma peste naquela época de Davi, que morreu mais de 70 mil pessoas. A peste acabou ali com 70 mil judeus, por culpa de um cara, do rei Davi. Quando o anjo da morte vai continuar a matar pessoas, Davi olha para o anjo, Davi vê o anjo matando pessoas, ele começa a chorar, ele fala: Deus, para, a culpa é minha, não puna o povo, culpa a mim, Senhor, venha punir a mim. Aí o anjo, quando ele vai continuar matando, Deus dá uma ordem para o anjo: ei, anjo, chega, deu. Davi entendeu. E a Bíblia fala então que Davi recebe uma instrução, uma ordem de Deus, para que ele comprasse um terreno de um homem chamado Araúna, e esse terreno seria o local onde ele ia oferecer um sacrifício para Deus, e ali Deus iria receber o sacrifício e acabar com a peste. Esse homem chega, Cássio, e ele diz: não, Davi, de graça para ti, esse terreno é teu, pode pegar, eu não quero nada, é teu esse terreno. E Davi: não, eu não vou oferecer sacrifício algum para Deus sem que me custe alguma coisa. Eu não vou fazer nada ao meu Deus sem que eu sofra, sem que custe algo para mim. E aí, queridos, quando Davi compra aquele terreno, quando Davi oferece o sacrifício nesse terreno, a Bíblia fala que a peste acabou. Todos foram salvos, os que ficaram vivos, né? Ficaram salvos, acabou a peste. Passa alguns anos, e muitos teólogos dizem que esse salmo é baseado nisso. Davi dizendo: ó rei, ele dizendo para ele mesmo, né? Que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração. Que o Deus de Jacó o proteja, que do seu templo Deus lhe envie socorro e que do monte Sião ele o ajude. Que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar. Olha que interessante: que Deus satisfaça teus desejos, que permita que seus planos deem certo. Então daremos gritos de alegria pelo seu triunfo e em louvor ao nosso Deus levantaremos bandeiras da vitória.
que o Senhor atenda os nossos pedidos, ó rei. Agora eu sei que o Senhor dá a vitória ao rei que ele escolheu. Ele responde com o seu grande poder. Alguns confiam nos seus carros de guerra. Quem que são esses alguns? Ele mesmo. Ele mesmo um dia tinha confiado nos seus carros de guerra. E outros confiam nos seus cavalos. Quem que são esses outros? Ele mesmo. Mas depois que ele aprendeu a lição, ele fala algo que ele devia ter falado antes. Mas agora ele entendeu que nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Ó Senhor Deus, não é o exército, não é homens, ó Senhor Deus, dá a vitória ao rei. Responde-nos quando pedirmos a tua ajuda. Baseado nisso aqui, queridos, nós vamos entender, e aí você pode ver em todo o livro de Salmos, que diversas vezes Davi, ele vai ofertar para Deus, seja ouro, seja prata, seja bezerro, seja o dinheiro da época, que era muitos produtos. Ele nunca se apresentava para Deus de mãos vazias. Ele entendia que ele deveria tratar generosamente os pobres, os órfãos, as viúvas. Ele era alguém que não fazia a vida financeira dele estar desassociada da vida com Deus dele. Ele era alguém generoso. Ele era alguém que de fato ia prosperando, fazendo acontecer em sua vida. E aí nós vamos entender aqui, queridos, que é impossível alguém ser íntimo de Deus sem que seja uma pessoa generosa, sem que seja uma pessoa que traz ofertas para Deus, que traz ofertas na casa de Deus, que é generoso com pessoas, que faz grandes doações. Todos os homens de Deus e mulheres de Deus repercutiram isso em suas vidas. Por isso, no primeiro ponto, para nós trabalhar tudo isso, a generosidade nos faz semelhantes a Deus. Deus diariamente é generoso conosco. Sejamos nós os seus imitadores. Vocês sabem que nós cristãos, nós temos uma missão única na terra, que é ser semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. É como o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, por que nós devemos entender que ser generoso nos assemelha a Deus? É muito simples. Quando Deus quis nos abençoar, quis ser generoso conosco, o que ele fez? Ele criou o planeta. Ele cria o planeta de uma forma que é impressionante. Cada pouco, quando eu estou chegando em algum lugar, eu olho para cima, olho o céu, olho as nuvens, olho as árvores, olho os pássaros, né? Você vê que Deus é o maior design da história. Inteligência artificial, coisa nenhuma, Léo. Pega a inteligência de Deus, a você ver como que ele fez todas as coisas. O sol colocado numa distância perfeita da terra, a lua colocada numa distância perfeita da terra, 1 metro para frente, 1 quilômetro para frente, já tinha destruído tudo. Deus, ele faz esse planeta, como o profeta Isaías disse, para que fosse habitado por nós. É como se Deus fizesse um apartamento top, todo mobiliado, tudo pronto, comida na geladeira para nós entrar, Vitor. Mas é claro que nós, como humanidade, prejudicamos o planeta Terra, né? Nós usufruímos e passamos dos limites nas buscas por aquilo que nós queremos com o planeta. Então a culpa nunca vai ser de Deus pelo planeta estar assim como está. A culpa é do próprio homem. Mas Deus fez um planeta maravilhoso, isso é generosidade. Deus nos criou, Deus nos deu esse planeta maravilhoso. Deus nos criou com possibilidade de sentirmos sabores, termos a capacidade de termos mais conhecimento. É o que eu falo de sabores e saberes. Deus criou frutas, legumes, água, comida para nós usufruirmos. Deus nos criou o ar. Quanto você paga pelo ar, você não paga nada pelo ar. Que em nome de Jesus o governo agora não faça imposto em cima do ar. E para sustentar Cuba, talvez alguma coisa aconteça. Mas o ar que respiramos é uma dádiva. O ar que você e eu respiramos é uma bênção de Deus. Às vezes nós não percebemos, Diogo. A gente vive tanto reclamando, está difícil a vida é uma droga, é muito complicado, é muito pesado. E você acorda de manhã, você fica de pé.
E eu me levanto, como diz o Gustavo, e fico de pé. Isso é incrível. Quando você pode abrir teus olhos e ver quem está do teu lado. Quando você pode ouvir uma música. Às vezes nós temos tanta coisa para agradecer a generosidade de Deus. E nós ficamos reclamando de coisinha que não tem nada a ver. Deus deu a você e a mim inúmeros motivos para ver o quanto Ele é generoso. Deus, queridos, enviou, e aí João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo tanto que ficou sentado no seu trono e disse, dane-se. Não, Deus amou o mundo tanto que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, não precise ficar pendurado numa cruz, mas tenha vida eterna. Galera, quando Abraão foi sacrificar Isaac, Deus disse a Abraão, sacrifique Isaac. Eu fico vendo e imaginando Deus olhando para dentro do pai Abraão, sangrando por dentro, sabendo que Deus queria a vida do filho dele. E quando ele vai cumprir a palavra, Deus não aguenta mais ver aquele sangue dentro de Abraão e fala, chega, sacrifique esse cordeiro aqui e pega teu filho de volta. Mas quando Deus enviou Jesus para nós, a Bíblia fala, quando Jesus está na cruz, sangrando, destronado, a Bíblia fala que o Deus Pai não aguentou mais ver aquilo e virou de costas, assim. E foi nesse momento que Jesus diz, Pai, por que tu me abandonaste? Ele não aguentou, ele sentiu, o Deus Pai sangrou. Mas tudo porque ele estava sendo generoso com você e comigo. Às vezes você não faz um sanduíche para uma pessoa, porque acha que vai gastar demais. Generosidade não é fazer o mínimo, que alguns nem fazem. Generosidade é você dar para alguma pessoa algo que você vai sentir na pele. Essa é a generosidade de Deus. Essa é a atitude de Deus. Ele nos mostra que muitas vezes para amar alguém ou amar algum projeto, nós temos que sentir. Deus enviou o seu Espírito Santo para habitar o nosso espírito. E com isso nós termos um Jesus particular para cada um de nós. Quando você sente o Espírito Santo, olha que maravilha, você não pagou nada para isso. Você não pagou nada por isso. Tinha um mágico chamado Simão que queria muito comprar o poder do Espírito Santo. O apóstolo Pedro falou, vai você e essa tua magia para o inferno. Está em Atos dos Apóstolos. Se fosse hoje, estava preso por ato antidemocrático. Vá lá ver em Atos. Você jamais vai comprar o poder de Deus. O poder de Deus você só pode receber ganhando. Meu Deus, cara, Deus dá o Espírito Santo. Ele não vende. Ele deu para você e para mim. Ele diariamente envia bênçãos para nós, nos dá certas coisas e não nos permite passar por outras coisas. Quantos livramentos você percebe que você passa durante o dia, que você fala, meu Deus, isso foi Deus que me livrou. Foi Deus que me protegeu. E de fato foi. Deus perdoa os nossos pecados, que às vezes são diários, constantes, nos perdoa. Deus nos dá o que nós não merecemos, ou seja, nos agracia. Deus não nos dá o que nós merecíamos, nos dá misericórdia. Então, quando eu vejo Deus sendo alguém, um ser que é generoso, eu entendo o que, queridos? Que filho de peixe, peixinho é. Eu também devo ser generoso, amém? Então, essa cultura egocêntrica, essa cultura voltada muito para o eu, voltado muito para o meu umbigo, tudo girar em torno de mim, e ainda eu me acho por isso, a minha vida é não sei o que, é eu, o que importa é eu ser feliz, tudo que eu ganho eu invisto em mim, tudo que eu recebo eu invisto em mim, não se assemelha a Deus.
Deus nos mostra que o que nós somos e o que nós temos deve ser compartilhado. Na multiplicação dos pães, Jesus, ele pede para a galera, quantos pães tem aí? Né? 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus faz? Ele multiplica para todo mundo comer aqueles 5 pães e 2 peixinhos. E depois ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer de mim nunca mais vai ter fome. Ele mostra ali que a própria pessoa dele existe, gente, para ser compartilhada. Que os 5 pães e 2 peixes daquele menino tem que ser compartilhado. A coisa mais linda não é quando você recebe, é quando você compartilha. Nós temos um erro muito grave teológico de achar que bênção é aquilo que nós recebemos. Ok? É. Mas ainda maior é a bênção quando você dá. Quando você oferece. É quando algo parte de ti para outra pessoa, ou para algum projeto, ou para aquilo que Deus quer que você faça. Galera, é impressionante, mas se você ver muitos vídeos, né? Às vezes a pessoa está machucada no chão, Cássio. E aí passa o banqueiro lá que está com pressa. Aí passa lá o atleta que está correndo, tem que emagrecer uns quilinhos. Aí passa um cara pobre, vê o outro machucado, levanta, ajuda, leva no hospital, pá. Né? Jesus não contou essa parábola um dia do bom samaritano? Passou o evangélico, olhou o cara caído no chão. Passou o católico, viu o cara caído no chão. Passou o ateu, que não crê em Deus. Ei, eu te ajudo, cara, vem cá. Botou lá no cavalo dele, levou ele para um hospital da época ali, pagou as contas, cuidou do cara. Aí Jesus pede, ei, quem desses aí compartilhou o meu amor? O evangélico, o católico ou o ateu? Aí os caras tiveram que falar, o ateu. Nos dias de hoje, às vezes nós temos muito cristão de fé, mas ateu de prática. Mas temos ateu, muitas vezes, de fé, que são cristãos na prática. O problema é que em algumas áreas nós temos sido ateus. Nada adianta você acreditar em Deus, mas na prática, você não fazer Ele ser louvado. O egoísmo, o egocentrismo, e a nossa geração está tudo no eu, meu corpo, minhas regras, minhas questões, eu que sei, até matar bebê no ventre pode agora, porque é eu que sei. Existe expressão mais horrível de um ser humano do que em nome do eu, matar um outro eu dentro da própria pessoa. Não é modinha, isso não é bonito, isso não é saúde pública, isso é assassinato e a expressão do egocentrismo máximo de um ser humano, que salva cachorro, mas mata bebês. Exato. Tudo certo, gente? Podemos continuar, gente? Tudo certo. Então, a geração que nós estamos vivendo, que você e eu estamos vivendo, está cada vez mais centralizada em si. Nós devemos nos amar, sim. Ame ao próximo quando tu ama a si mesmo. Amar a si mesmo. Show. Agora, amar só a si mesmo, não. Nesse primeiro momento, eu pergunto, você está assemelhado a Deus? O que as pessoas têm recebido a partir de ti? O que as pessoas têm recebido? E aqui não é só um bem material, é você dar teu tempo, é você emprestar teus ouvidos para alguém que está se queixando de algo, é você poder ceder tua casa para alguém que não tem onde ficar. Quantas vezes, queridos, você tem que ouvir pessoas com problemas e você fica horas e horas ouvindo uma pessoa com problema? Ela não quer nem saber teu conselho, Betina, ela só quer abrir o coração. E por você ter ouvido ela e não falado absolutamente nada, ela diz, muito obrigado por ter me ajudado hoje. Mas eu não fiz nada. Mas eu emprestei o meu ouvido.
Queridos, Deus, Ele tem esse caráter, Ele tem esse atributo de generosidade. E nós temos que ser assim também. Amém, queridos? Vamos para o ponto 2, então. A generosidade mostra nossa confiança e dependência de Deus. Quando obedecemos a prática da generosidade, conforme a Bíblia ensina, Deus se agrada, pois estamos confiando nele. E aqui, queridos, vai entrar uma parte que quando uma pessoa é íntima de Deus, eu vou falar alguns pontos aqui, que íntimos de Deus não ficam escandalizados. Não ficam, começou a falar em dinheiro. Não, pessoa íntima de Deus, ela logo entende pela lógica certas atitudes que Deus pede para sermos generosos, Vitor. Deus pede, sejam generosos. Mas existe, como eu faço para ser generoso, meu Senhor? Quando você analisa o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui dentro desse ponto 2, um subponto, o primeiro momento que você tem que entender para você ser generoso e mostrar que você está desprendido das economias desse mundo e está preso à provisão de Deus, se chama dízimo. Dízimo é quando você tira 10% do teu salário e mensalmente você entrega de volta para Deus. Porque tudo que você e eu temos vem de Deus. Todo o nosso salário vem de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele faz o bolo, que é o nosso salário, Ele nos dá e só pede que o primeiro pedaço nós devolvamos a Ele. É muito, gente. Muitos pensam que é. Quando você vai colocar lá, bota no Google, 10 passos para ser um milionário. Primeiro passo, guarde 10% do teu salário no banco. Aí só pensar assim, pastor, mas dízimo me falaram, sabe? Eu escutei um cara muito top, entre aspas, bem aspas, chamado Caio Fábio. Ouvi o Kleber Lucas, ouvi o Leonardo Gonçalves. Vai ver a vida desses caras e depois me conta os frutos deles. Quantos casamentos eles estão, se eles bebem, se eles caem bêbados. Me diz depois quem são eles, aí você vai saber quem são, né? Dízimo foi coisas criadas por Moisés, pastor. Moisés está em qual livro? Qual livro da Bíblia? Quem lembra? Qual livro da Bíblia Moisés está, gente? Êxodo. Êxodo. Gênesis, Êxodo. O primeiro dizimista da Bíblia, e aí eu vou mais longe ainda, é Abel, quando ele ofereceu lá partes da sua oferta para Deus. Mas o mais chocante é Abraão, quando ele vê Melquisedeque. Podem pesquisar no Google, não vou ficar botando texto aqui no telão, mas botem no Google. Abraão e Melquisedeque. Antes de Moisés, antes de lei, antes de sinagoga, templo, Melquisedeque chega para Abraão e fala: Abraão, eu estou te abençoando agora para que você seja um pai de nações. Muitos acreditam que Melquisedeque era a própria figura de Deus ali. Melquisedeque abençoa Abraão e ele pega e dá o dízimo de tudo que ele tinha conquistado na guerra contra vários outros homens. Os despojos, ele dá o dízimo. Passa para frente, você vai ver o neto dele chamado Jacó. Momentos antes de se encontrar com Esaú, você sabe a história. Esaú tinha sido traído por Jacó. Esaú queria assassinar Jacó. Passa vários anos, Deus manda Jacó perdoar, Deus manda Jacó pedir perdão, Deus manda Jacó se reconciliar. No meio do caminho, ele fala: Deus, se a minha viagem for bem sucedida e der tudo certo com Esaú, Senhor, a partir de agora, tudo que o Senhor me der, 10% será teu. Ele foi bem sucedido, Esaú perdoou ele, rolou o perdão entre os dois. E a partir daquele momento, então, tudo que ele recebia, quando a gente fala tudo que ele recebia, era camelos, era o produto da época, era a parte financeira da época. Cabras, né, bois, ovelhas, galinhas, aves. Né, Cássio? O Cássio fica feliz, o Cássio gosta de uma chácara, né? O Cássio gosta da fazenda, né? O Benjamin que fala que o Cássio é o tio Lobato. É o tio Lobato. Né? Mas, imagine só, como que um ser humano pode chegar nesse entendimento que 10%, e aí você vai passar o texto, aí vai surgir Moisés,
falando sobre isso. Aí vai falar os profetas, vai chegar o Malaquias dizendo: ei, Deus manda dizer, vocês estão me roubando. E os evangélicos da época: aonde? Fazendo selfie, né? Onde? Nos dízimos e nas ofertas. Aí, Deus segue dizendo: todas as pragas, todas as dificuldades que estão vivendo, é porque vocês não me incluíram e não reconheceram que é eu que tenho abençoado vocês, ao ponto de nada sobrar para a manutenção do templo, para a manutenção do meu reino. Mas quando vocês forem dizimistas, Fátima, a Bíblia fala o seguinte: eu fecharei os céus para que não acabem as plantações de vocês, eu taparei a boca dos gafanhotos e abençoarei vocês. E um texto que eu sempre achei espetacular, que quando eu li pela primeira vez eu falei: sério, Deus? Eu perguntei: Deus, tu tem certeza? Quando Deus fala assim: Kátia, ponha-me à prova. Cara, imagina, Deus fala assim, Kátia: ponha-me à prova. Se você é dizimista, pode me pôr à prova. Ou seja, ó Deus, não dá mais isso aqui, calma aí. Eu tenho sido fiel a ti, eu tenho sido dizimista, eu tenho dado 10% aí, Senhor, na fé mesmo, na dependência, mostrando uma quebra de ego, confiando em ti. Eu preciso que o Senhor me abençoe. Então a Bíblia vai dizer o seguinte, que é interessante isso: muitas pessoas têm dificuldade só de ouvir eu falando sobre isso, porque, sinto lhe informar, você ainda está preso ao mamon. Qualquer um que tenha dificuldade, começou a falar de dinheiro, estava demorando, bem que me falaram. Aí começa aquela conversa, né? Na Viva também, lá também, é tudo igual. Eu já vi tantas falas assim. E geralmente pessoas que falam isso, Cássio, é porque não dão o dízimo. São egoístas, mesquinhas, não ajudam ninguém. Aí é óbvio, né? Se não tiram nem 0,1%, não tinha 10% para alguma coisa. Galera, olha como que Deus é top. Quando eu tiro 10% do que eu ganho, é como realmente se eu tivesse levado um golpe na minha área financeira. Não, Marcelo, imagina, mas quanta coisa eu podia fazer com 10%? Aí começa uma mão pegar, né? Sair de férias, comprar, fazer uma parcela de um carro novo, uma parcela, aí começa uma mão pegar. O que é o mamon, pastor? É o Deus do dinheiro. Jesus disse: não se pode servir a Deus e a mamon. Ou seja, o mamon é o Deus do dinheiro. Toda vez que o dinheiro te comanda, toda vez que o dinheiro guia a tua vida, ele deixou de ser algo que venha a ser uma provisão para ser um Deus na tua vida. Então a questão, queridos, não é eu ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro me tem. Essa é a questão. O dinheiro na vida de um cristão não pode ser senhor, tem que ser servo. É eu que mando no dinheiro, não é o dinheiro que manda em mim. Agora, se você tem essa dificuldade de obedecer, que dízimo não é nem uma questão de opção, é de obediência, eu sei que você está escravo de mamon. Mas eu não dou dízimo e prospero igual. Sabe por quê? Sabe por quê? O diabo também dá dinheiro. Mateus capítulo 4. O diabo chega para Jesus e fala o quê, Léo? Se prostra e me adora, que tudo te darei. O diabo quer que você prospere bem prosperado, sem dizimar, sem ofertar, sem ser generoso. E quanto mais próspero tu ficar sem ele, mais longe dele você fica e mais para o inferno você chega. Amém. O diabão, querido, o diabão. Eita, gente. Para de ler Augusto Cury, o maior dos diogos. Gente, o diabo. Não dá para brincar com o diabo. O diabo é um ser, Cássio, que ele conhece o ser humano da cabeça aos pés. Ele viu Deus fazendo o ser humano, queridos. Tanto que ele chegou através da cobra, né? A paz do Senhor. Você não vai comer da fruta. O diabo, queridos, ele não é aquele ser com chifre, com tridente, que só chega, te odeio, E aí, o que você acha de você ficar rico? O que você acha de ser empoderada?
Vou te empoderar. Não deixe ninguém dizer que você não pode. Não deixe ninguém dizer o que você deve fazer. Seja você mesma. Esse é o diabo. Acho legal que algumas irmãs colocam às vezes uns textos assim. Quando eu piso no chão, o diabo corre. O diabo fica, meu Deus, ela pisou. Ah, cara, para com isso aí, cara. O próprio anjo Miguel, quando viu Satanás, falou que o Senhor te repreenda. Aí muita irmã, quando eu boto o pé no chão, tá de brincadeira. A única coisa que o diabo não faz é correr quando te vê, tá? Amém, gente? Nós temos que ser mais humilde, né? Talvez teu marido corra, mas o diabo não. E depende como é que tu acorda, né? Às vezes tu não deu para fazer o make, né? Aí tu se revela a sua verdadeira beleza. Calma, gente, só estou trocando uma ideia para nós dar risada aqui, porque a palavra está forte, tu tem que dar uma falada aí. Mas aqui, queridos, então, se você, né, tem a dificuldade e ainda não tem essa prática, não é uma prática da Viva, não é uma prática da Assembleia Universal, não, é prática da Bíblia. Vá para a Bíblia e veja. Ah, mas é da lei de Moisés? Antes de Moisés. Jesus disse no Novo Testamento: ei, vocês devem dar o dízimo, mas não deixem de amar as pessoas. O próprio Jesus diz isso. Então vocês podem pesquisar, não quero ficar me detendo muito aqui. A outra área é a oferta. Oferta é aquilo que você oferece, tanto para a igreja como para o reino. Quando eu falo reino, pode dar para o hospital, pode dar para pessoas, pode, enfim. Ofertas que você vai dar de si mesmo, não é obediência, aí é um passo de fé. Quando você oferta algo para Deus, nos teus 90 você vem e oferta. Sempre eu falo que todo domingo nós temos que entender, nós cristãos, que todo domingo nós temos que dar ofertas aqui na igreja, Pedro. Pedro, quando eu morei em Curitiba, eu lembro uma vez que eu estava passando no sítio cercado, tem várias igrejas no bairro onde nós morava, né? Aí estava lá passando, tinha Deus e Amor, Quadrangular, Igreja do Nazareno, Bola de Neve, assim, eu ia vendo as igrejas e tal. Aí Deus falou comigo assim: filho, sabe qual que é a bolsa de valor mais top para você investir? E essa bolsa de valor nunca vai quebrar? Qual, Senhor? O meu reino. Toda vez que você for numa igreja, leve uma oferta. O Léo é testemunha. Eu era pregador itinerante, né? O galera me convidava a pregar nas igrejas, eu ia pregar. Lembra, Léo, quando nós pregamos uma igreja de 500 jovens? Farol Church, pastor Jimmy. E eu lembro, sabe quando eu ia, eu dava uma oferta para aquela igreja, uma oferta para outra igreja, porque é uma igreja só, distribuída em várias denominações, e eu sei que quando eu faço isso, lá na frente eu serei abençoado. Então, se um dia você for visitar qualquer igreja de Panambi, em nome de Jesus, o pastor Edson está falando, oferta nessa igreja. Chega lá na hora da oferta, dá uma grana boa lá para dentro. Porque você vai receber de Deus lá dentro. Amém, queridos? Amém? É isso aí. Dízimo, você me fala assim, ó, dízimo você dá onde você congrega, né? Porque senão é que nem tu comer no restaurante do tio Bento e pagar na tia Chica. Não dá. Dízimo é óbvio que você vai devolver dentro da onde tu congrega, da onde você é pastoreado. Agora, oferta você sim tem que dar aqui, mas também quando você for visitar outras igrejas, vai para outra cidade, vai visitar. Agora, né, Léo? Léo conheceu o tabernáculo de Davi, inclusive, né? E lá, então, é uma igreja diferente para você visitar. Outro ponto, vamos lá. Que você, dentro do segundo ponto ainda, né? Primícia. O que é primícia? Isso aqui gente, isso aqui para mim, se existe um segredo de riqueza, de prosperidade, está aqui, Juliano. Dízimo é o mínimo que se espera. Oferta é um médio. Primícia é espetacular. Você vai trabalhar, você vai ter várias oportunidades na vida, vão se abrir várias portas, você vai ter um salário hoje, amanhã você pode ter o dobro. Talvez você consiga dominar e ter 5 serviços ao mesmo tempo, de modo online, de modo prático. Você pode ter, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sabedoria, e você vai levantando cada vez mais as suas finanças. Quando você percebe que você aumentou o valor daquilo que você está ganhando, a Bíblia diz, inclusive em Provérbios, que você deve oferecer uma primícia. O que é isso, Deus? Eu te agradeço pelo sucesso que houve aqui, aumentou a minha renda por causa de tal trabalho. Portanto, esse primeiro salário, eu quero tirar uma parte para dar para o Senhor.
E aí pode ser 10%, 30%, 2%, pode dar tudo. Para que você reconheça a Deus, que Deus está te abençoando. E a Bíblia fala que quem faz isso, os seus celeiros sempre transbordarão, queridos. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Quando eu ouvia sobre dízimos, ofertas, primícias, né? Eu tinha ali 17 anos e tal, e eu trabalhei sempre, trabalhei por vários lugares, trabalhei de pedreiro, trabalhei em locador de videogame, sempre, né, frio. Aí quando eu entendi o negócio do dízimo, Cássio, eu entendi que eu deveria, então, dar 10%, ofertar e primícias. Aí no meu primeiro trabalho aqui em Panambi, de carteira assinada, eu recebi o meu salário, e eu falei, Deus, como reconhecimento e alegria de poder estar agora contribuindo com o teu reino, eu vou dar todo o meu salário em benefício de alguém. Eu quero que o Senhor me mostre. Aí Deus me falou que eu deveria ir na praça, isso faz anos, isso faz uns 10 anos. E eu fui na praça, tinha várias pessoas ali, precisando de ajuda financeira, pessoas que estavam ali sem emprego e tal. Aí eu falei, galera, eu queria poder saber aqui quem que precisa de ajuda com comida em casa, quem está precisando de ajuda aí? Aí todos os caras assim, né? Ele lá, né? Não sei o quê. Ah, não, fechou? Deu o cara, tu vai me ajudar? Vou, cara, vamos lá, vem comigo. Eu fui na Cotripal com ele. E ele, tá falando sério? Tô, cara, vamos lá, vamos comigo na Cotripal. Ó, vai fazer um rancho até esse valor, que é o meu salário, né? Enfim, aí, na época lá, né? E eu fui indo com ele. Não sabia quem era o cara, mas era aquele cara que Deus queria que eu ajudasse. Aí ele falou, posso pegar esse suco de marca? Pode, vai botando. E esse iogurte, pega. Cara, faz o que tu quiser, até o teto, né? Aí ele encheu o carrinho, convidei uma pessoa que tinha o carro na época para nós levar na casa dele. Quando eu chego lá, a mulher já cai de joelho chorando. Aquelas crianças vêm reto nos iogurtes, já arranca a tampa assim, e começa a comer aqueles iogurtes. E a mulher chora, ela falou, tem um anjo de Deus que Deus mandou aqui. Ela começou a abrir as despensas, a geladeira, zero, só tinha litros de água praticamente, quase nada para comer e para tomar, né? Aí aquele cara falou, muito obrigado, eu não sei nem como agradecer. Eu não, cara, fica tranquilo, isso eu fiz. Porque para mim o prazer é muito maior do que vocês que estão recebendo, porque eu estou dando uma primícia. Então eu sei que a hora que eu colher isso vai ser bonito. E que Deus abençoe vocês, que Deus prospere vocês. Estou aqui para ajudá-los o que for necessário, né? Passo o tempo, vou para Curitiba e ficamos 4 anos para nos formar em teologia lá. Todo ano a gente vinha passar férias, assim. Não existia férias, a gente vinha para pastorear pessoas, discipular. Era assim. Aí um dia, normal, Léo, me convidaram para ir pregar numa igreja, na Assembleia Madureira. Fui lá, né? Tá eu pregando lá. Lá no fundo, um cara de terno e gravata me olhando com fúria, assim. Eu só pregando aqui, falando, Deus, como é que eu vou fazer para cair fora depois? Você vai saber se não, o cara vai saber. O cara de terno e gravata me fuzilando, assim. Eu pregando aqui, fiz apelo, a galera veio né, receber, pá, só ele não, só lá no fundão. Quando terminei de pregar, terminou o culto, Vitor, aquele cara veio até mim de terno e gravata, e eu, oh Deus, vai protegendo, bota um anjo lá, um anjo aqui. Ele só pega e diz assim, e aí, pastor Edson, lembra de mim? Cara, eu já te vi em algum lugar, mas lembrar não lembro. Ele bem assim, não, pastor, aqui, lembra uma vez, há muitos anos, que o senhor foi na praça lá, pedir para quem era para ajudar tal pessoa, tal. Eu lembro que o meu melhor amigo estava passando por necessidades, e eu falei dentro de mim, se esse cara não for um falcatrua, bem assim, e está passando a perna, e nossa, que esse cara há pouco passava a cara lá que dizia e não fazia nada. E de fato ele dar comida para o meu amigo, eu volto para Jesus. E aí, galera, quando ele presenciou que de fato eu levei a comida lá, Rodrigo, o cara ficou abastecido lá. Ele voltou para a igreja dele, estava desviado, virou diácono da igreja. E aí então estava eu pregando para um cara que eu não sabia, mas estava naquele momento lá ao ver eu dar a primícia, queridos. Então, você vai aplaudir a Deus por isso? É legal, né? Então, isso me impactou muito, porque aí você vê o quanto uma ação de generosidade, às vezes não tem nem noção aonde ela pode chegar, meu Deus do céu. Fez um cara voltar para Jesus, Diogo? Eu nunca
nunca imaginei que isso podia acontecer. Aconteceu. Uma vez, agora minha esposa está aqui de manhã, ela estava com os kids. Minha esposa está aqui, vai confirmar. Nós, por 4 anos em Curitiba, nós nunca tivemos carro, Felipe. Era só carona. Quando eu vejo alguns irmãos, eu tenho vergonha de pegar carona. Manda se catar, vai se catar, rapaz. A tomar vergonha da tua cara, rapaz. Nós em Curitiba era carona, para me dar carona, viu, me busca aqui. E Curitiba era assim, cercado para buscar no centro, era Santa Maria, Panambi. E nós pegava carona direto, ônibus, né, amor? Para chegar no centro, nós tínhamos que sair de madrugada para voltar na outra madrugada. Era 5 ônibus para ir, 5 ônibus para voltar. Tinha o valor ali. E nós, teólogos missionários, assim, sempre com muita fé, a gente vivia na fé mesmo, galera, só você entender. Aí nós tínhamos, às vezes, o dinheiro contado do almoço do dia. Aí a gente foi para o culto uma vez, estava no meu bolso, o dinheiro contado para o almoço e o dinheiro contado para as passagens para nós voltar para casa. Aí um dos pastores, tem que ir lá, dá o teu melhor hoje, Deus está falando, oferta aí. Aí o Espírito Santo fala, deu o dinheiro do almoço. Eu, Senhor. Deixa eu só avisar a Cíntia, não fale com ela. Assim, Vitor, assim. Eu falei, entendi, Senhor. E vai que numa dessa eu falo, amor, Deus está mandando o nosso almoço. E aí tu fica. E eu falei, Deus, tranquilo. Peguei o dinheiro do almoço. Gente, precisa entender, estuda sobre ser missionário, ser teólogo, seminarista. Você vai entender. O dinheiro do almoço é o dinheiro do almoço, galera. Não é, outro dia tem que ter outro dinheiro. E aí, liberei no gasofilácio. Nome bonito, gasofilácio. Falei caixa, mas tudo bem. Aí, acaba o culto, dou a mão assim, estamos indo embora. E assim, ai, o que nós vamos fazer de comida? Nós podemos comer um bife, aqui nós vamos poder comprar uma massa. Esperei nós entrar no tubo, na estação tubo, né, Léo? Que lá não é parado de ônibus, é tubo. Entramos no ônibus, paguei as passagens ali, sentamos ali. Eu falei, Cíntia, oi, amor, meu lindo. Ué? Só foi bom? Só foi bom. Tem que orar, né? Muito bom. Aí, olha só que interessante, ela fala, diga, meu gato, o que tu quer, né? Só foi bom, só foi bom. Viu? Tem que ser assim, cara, tem que ser assim. Eu falei, pois é, amor, lembra aquela hora que o pastor falou da oferta lá? Sim. Tu não deu a oferta do nosso almoço, né? Pois é. Eu dei todo o nosso almoço ali. A Cíntia, eu tenho certeza que ela ficou num bug de 10 segundos. Ele falou que é Deus. Não curti que estamos sem almoço agora. Mas ele falou que é Deus. Eu entendo que é Deus. Tá bom, meu amorzinho. Deus está no controle. Ô, Vitor, nem fale. Glória a Deus. Aleluia. Ela entendeu, Pai. Só que agora, segura, Vitor. Vocês vão achar que isso é cena de filme. Nós chegamos em casa. Nós ia catar alguma coisa ali, né? Para ver se nós comíamos alguma coisa que poderia ter em casa. Naquilo, um pastor pega e liga para nós. Que não estava no culto, porque estava pregando em outra igreja. E era lá no nosso bairro, onde nós morávamos. Ele me ligou. Pastor Edson, está em casa? Tô sim. Posso dar uma passada aí? Pode. Aí, eu ainda pensei comigo, espero não venha pegar o almoço aqui. Vamos botar um tererê aqui. Aí ele chegou. Então, pastor Edson, só quero falar para você uma coisa. Eu preguei na igreja aqui do lado, se ele é qualquer igreja, se cercado. E aí, eu recebi uma oferta. E Deus mandou eu vir aqui na tua casa te dar para ti essa oferta. Era 50, 100 reais. Eu lembro, né? Você lembra disso? Nós choramos e aquele pastor não entendia o que era. Tipo, nós chorando igual criança. O que foi, gente? Não, cara, deixa eu contar para ti uma. Deus mandou dar todo o dinheiro do almoço, cara. Eu dei pela fé, velho. E agora você vem, Deus manda você trazer um dinheiro aqui dentro da minha casa. Gente, 3 vezes mais do que o dinheiro que está guardando. Pode aplaudir a Deus por isso? É muito bom, né? Então são questões. Eu posso contar inúmeros testemunhos. Alguns acontecem imediato, outros acontecem depois de um tempo. Mas galera, onde eu quero chegar com tudo isso?
Quem provê as tuas finanças? É o homem ou é Deus? Pois é. Quando nós achamos que somos nós os próprios provedores de nós mesmos, nós acabamos por não dizimar, por não ofertar, porque a gente sempre acha que estamos perdendo com isso. Quando, na verdade, Deus nos dá provisões ainda maiores, queridos, por isso. Galera, eu já dei guitarra e cubo para jovens que não tinham nem como comprar uma guitarra. Eu peguei a minha guitarra e dei, o cara chorou. Já dei carro, Vitor. Uma pessoa, toda a família foi impactada. O que ele fez? O que ele fez? Não fez nada, está aqui o carro. Aí então vocês entendem, queridos, que nós temos que começar a perceber que certos tipos de atitudes nossas não precisam sempre ser simples, elas podem ser radicais, sim ou não? Se tu quer que Deus te abençoe radicalmente, que as pessoas digam, opa, gostei de ver, hein? Tá top, hein? Antes tu tem que ser top com alguém. Você espera grandes ações de Deus, fazendo pequenas ações para as pessoas. Você espera grandes bênçãos de Deus, quando você é conhecido lá fora como um mão de vaca. Jesus disse, se você não perdoar o outro, não espere que eu te perdoe. E vamos jogar para mais. Se você não abençoar o outro, se você não abrir a mão para o outro, o próprio Provérbios fala, Salomão diz, que quando eu empresto, quando eu ajudo um pobre, quando eu ajudo a necessidade de alguém que está mal, para Deus é como se fosse um empréstimo, caso. Deus os devolve para nós mesmos com juros depois. Gente, são questões assim, queridos, que vale a pena todos nós entender. Pessoas íntimas de Deus são generosas. Amém? Vamos ponto 3, então. Glória a Deus. A generosidade é a chave que nos abre o caminho da prosperidade. Quem planta, colhe, e com Deus a colheita vem maior do que esperamos. Então, queridos, nós temos que entender que às vezes você pode pensar que quando a pessoa pensa, que nem aquela pessoa que se converte, né? Muitas pessoas se convertem, principalmente jovens. Poxa, quando eu não era crente, eu ia embalada, bebia, ficava com todo mundo, aprontava tudo. Quando eu não era crente, agora eu sou crente e não pode nada mais. Não pode nada mais, vamos assim, pode orar, jejuar, você pode amar pessoas, você pode ler a Bíblia, pode ser santo, puro, usado por Deus, sentir a glória do Senhor. O que tu não tinha quando não era crente, né? Então, quando você vira crente, na verdade é um prazer você deixar de fazer aquelas coisas que tu fazia. Aquelas coisas ridículas, pecaminosas, que te envergonhavam. Agora você está com uma vida nova, uma vida transparente, uma vida íntegra, uma vida cheia de caráter, uma vida abençoada, uma vida limpa. Aí alguns pensam, poxa, agora eu tenho que começar a dizimar, ofertar, até primícia. Meu Deus do céu, o pastor falou tanta coisa, eu não sei onde vou tirar dinheiro. Queridos, não se trata de quanto, não se trata de qual o valor, se trata da tua atitude com aquilo que tu tem. Não se trata de valores aqui, mas o que você tem e como você pode viver essa vida de generosidade. Só que o interessante é que quando você dizima, oferta, dá primícias, você pode ter algo chamado expectativa de colheita. Presta atenção, Deus é justo. Deus, ele diz o seguinte, eu vou ler daqui a pouco esse texto para finalizar a mensagem. Tudo que tu planta financeiramente, tu colhe financeiramente. Então, entendam vocês, queridos, uma vez, a minha esposa, testemunha total, dando muita aula em Curitiba, né, minha esposa? Dando aula em várias igrejas, de violão, guitarra, baixo, bateria. E aí eu comecei a ganhar bem, Cássio, bem legal. E Deus falou para mim dar 25% de dízimo. Na verdade, primeiro era 20%. Passou o tempo e Deus mandou dar 25%, Fran. Não era mais 10%, era 25%. E por muito tempo dei 25% por mês para a igreja onde é que eu ia. Aí imagina se eu tivesse um coração mesquinho. Não, Deus, tua palavra diz que é 10%. Não, vou sair do 10%. Gente, muitas vezes Deus mandou dar tudo que eu tinha na minha carteira. Eu dei um exemplo agora de dar oferta do almoço, mas teve vezes que eu tive que dar tudo. Sabe, incrivelmente, queridos. Sabe, num culto uma vez lá em Curitiba sobre finanças, e um pastor, tinha 5.000 pessoas na igreja quadrangular lá, Cássio.
E o pastor que pregou lá, ele bem assim, gente, eu quero ser bênção na vida de vocês. Aí ele começou a puxar um monte de gente lá. Eu tenho o livro dele, O Desígnio, lá em cima. Um livro grosso assim. Ele deu para 5.000 pessoas os livros, Léo. Ele bem assim, gente, entenda o seguinte. Para vocês serem abençoados, eu também quero ser abençoado. Até hoje o livro dele está comigo ali. Eu leio, eu recebo. Porque muitas vezes nós queremos, queridos, o quê? Só receber. E não queremos dar. Só que hoje, sabe quem que é esse cara? Richard. Uma vez ele deu para o Malafaia um jato de presente de aniversário. O Malafaia, que é isso? Não, para. Não, quero te dar esse jato. Não faça isso. Tá? Eu tenho 300, quero te dar um. Às vezes nossa cosmovisão financeira, cada um tem uma cosmovisão de grandeza, de grandiosidade, de alcance de visão. Para muitos de nós, comprar um jato é impossível, dar ainda pior. Mas para aquele cara, Napa, um jato era um troco de sorvete. Mas ele ficou assim como? Eu entendi. Conforme ele foi prosperando, deu uma bicicleta para alguém. Daqui a pouco já deu um carro para alguém. Daqui a pouco já deu uma casa. Gente, há um segredo e um princípio poderoso aqui, que quando você impacta pessoas com presentes, que são nível uau. Na festa de aniversário das pessoas, você pega o quê? O que tu faz? Pense com você. Ai, deixa eu passar rapidinho na farmácia ali. Ai, tem que dar presente. Por que você não planeja um presente top? Um presente que o aniversário... Sabe onde não faz isso? Porque somos mesquinhos. Eu tenho muita conta para pagar. Sim, só tu tem conta, ninguém mais. Quando foi a última vez que tu impactou uma pessoa com um presente? Quando foi? Que foi um impacto. A pessoa quase desmaiou. Pois é, pastor. Vamos pegar os adolescentes aqui. O que seria a cosmovisão deles? Um cara tem um skate, dá um skate para outro. Uau, o cara desmaia. Não precisa ser jato, calma. Pega o teu Play 4, convence teu pai. Olha o Igor para mim, professor. Por que não pegar o teu Play 4? Eu sinto no coração. E pá, quero ver isso aí, isso é legal, hein? Estou dando dicas, fica a dica. Ah, mas eu não tenho dinheiro, pastor, nem salário eu tenho para fazer isso, mas tu tem o teu Play 4. Tu tem o teu chinelo, pode dar para alguém que não tem chinelo. Rapaz, no mundo das necessidades, nós vamos ter muitas pessoas sempre precisando de algo que nós temos sobrando. Sim ou não? Ei, Cris, é ou não? Está sobrando. Gente, roupas. Às vezes eu tenho um armário cheio de roupa mofando, que para ti, eu nem gosto das roupas mais. Mas para uma pessoa, é top model em Panambi. Quanto tempo faz que tu não dá uma roupa para alguém? Quanto tempo faz que tu não paga uma janta para alguém? Quanto tempo faz que tu não impacta alguém? O dízimo é obediência. Oferta primícia é você ter fé e expectativa. E aí nós vamos para a conclusão agora, para nós finalizar a mensagem. Íntimos de Deus são íntimos da generosidade. Olha que interessante. E eu vou ler um texto a vocês agora aqui, queridos, que resume com excelência toda a palavra que você ouviu. Olha só. Lembrem disso. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta, conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá a semente para semear, e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade.
E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações e gratidão a Deus. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. Eles também darão glória a Deus, pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. Amém? Vamos aplaudir Deus por esse texto, gente? Glória a Deus, hein? Galera, às vezes pode pedir assim, pastor, dízimo é na igreja, legal. Oferta na igreja. Primícia é na igreja? Pode ser na igreja. Pode ser na vida do teu pastor, do teu líder, do teu discipulador. Primícia pode ser como eu fiz, para uma pessoa fora, nem crente era. Isso você vai definir, né? Hoje mesmo o irmão chegou, vou agradecer depois ele por WhatsApp. Pastor, essa é primícia para o Senhor. Quero dar para o Senhor, glória a Deus. Gente, vou dar um exemplo aqui. O Léo, ele também faz muito isso. O Léo já está no... Qual que é o teu... Quantos aumentos teve lá na Brunic? 7 aumentos na Brunic. 7 aumentos. Isso é uma coisa que quase ninguém entende como aconteceu isso com o Léo lá. 7 aumentos. Gente, isso aqui não é... Isso aqui é entre nós. Não estou falando de fazer para mim. Gente, estou dando um exemplo. O Léo, toda vez que aumentava o salário dele, o aumento, ele ia lá, pastor, quer fazer uma janta, e esse aumento é para o senhor e para a pastora. E aí, passou o tempo, ele cresceu o salário, ele dá para mim, né? Então, gente, tudo isso aí é um exemplo que estou dando para vocês. Que você que tem um discipulador, que você que tem o teu líder de PG, que você que tem talvez um familiar, gente, a primícia funciona. A primícia é poderosa. O Léo é exemplo disso. Muitos aqui são exemplo disso. Eu sou exemplo disso. Eu dou primícia a todo mundo. Porque assim, que as pessoas elas veem de nós, né? Nós fazemos de tudo para poder ter verba financeira e poder suprir tudo que a igreja oferece, né? Uma vez eu vendi os primeiros cursos de violão, marketing, né, gente? Eu peguei aquele dinheiro como primícia, dei para o João, dei para Andressa, dei para a Cailane, dei para a Débora. Toda a equipe, Vitor, que me ajudou a fazer a plataforma, o site, tudo, não recebi nada. Rose, eu dei para todos eles. Pastor, como é que o senhor fez isso? Receba, é a minha primícia. Dei para a Cátia, não sei para quem que foi. Eu sei que você ia distribuindo para a galera aquela aquisição dos cursos online, né? E, gente, passa o tempo depois. Carol, tu colhe muito. Tu colhe demais. É isso que eu quero que vocês comecem a entender, meus irmãos. Às vezes vocês querem ser prósperos, mas não querem ser generosos. Às vezes vocês querem ser ricos, mas não querem enriquecer pessoas. Às vezes você quer altas aquisições, mas quando você olha para si, olha se você dizima, se você oferta, se você tem a prática de primícia, você não tem nada disso. O que Deus está falando com você nessa noite? Vamos ficar em pé, por gentileza. Glória a Deus. E aqui nesse texto, queridos, vale a pena eu falar também, isso é muito importante, vale a pena eu falar. Diz aqui que plantar é uma semente, colher é o meu usufruto pessoal e familiar que eu vou usufruir. Então, quando diz semente, você tem que sempre ter na sua cabeça que o que Deus te dá, o salário que Deus te dá, uma parte então você vai colocar no reino, nas ofertas, nos investimentos, nas doações, primícias, é para tu plantar, é para você colocar de semente ali. A outra parte é para você usufruir com a tua família, usufruir como igreja, né? Só que tem um ponto que é muito importante, que toda pessoa íntima de Deus, ela não é só generosa, ela também tem o nome limpo, ela é uma pessoa econômica. Tá, gente? Quando eu falo que tem que ser generoso, não é uma coisa desenfreada, né? Que agora tu não vai nem pagar conta. Se tu tem conta de luz atrasada, conta de água atrasada, aluguel atrasado, eu peço, não traga dinheiro para a igreja. Paga essas contas, limpa teu nome no Serasa, ok? Porque a Bíblia fala que o bom nome vale mais que a própria vida, queridos. Às vezes você não entende, pastor, não sei porque não rompe as coisas na minha vida, eu estou dizimando, estou ofertando, mas e as contas? Estou devendo no Serasa e no SPC. E se dane minhas contas. Não, meu irmão. Né, Juliano? A Bíblia fala o seguinte: a ninguém deveis nada,
exceto o amor. Então, se você está com o teu nome sujo, está com o nome no Serasa, às vezes você era não crente, né? Fez um monte de dívida e virou cristão, você não tem culpa agora, vai ter que colher. Às vezes são dívidas de 20 mil, 30 mil, já vi dívidas de 300 mil, que as pessoas vão comendo X, cartão de crédito, quando vê está 30 mil lá e não sabe de onde veio. Faça um planejamento, faça um projeto, contrate um advogado, negocie com o banco, mas tira o teu nome do Serasa e do SPC, amém, queridos? Não importa quanto tempo vai demorar, o que importa é que você limpe o teu nome, porque para Deus abençoar você por completo, o nome tem que estar limpo, o nome tem que estar bonitinho, o copo tem que estar limpo. Mas pastor, Deus não me abençoa mesmo assim? Mesmo assim Deus te abençoa, mas Ele vai abençoar ainda mais se você estar íntegro, se você estiver limpo, e com isso então, você ser generoso, para que você seja próspero, amém, queridos? Então, hoje, eu quero fazer um desafio com cada um que está aqui. Você entendeu minha palavra? Talvez alguns vieram prontos para dar uma oferta, mas se você tem como hoje, para entender que você de fato vai viver essa palavra, e você puder dar um valor a mais, para você sair da mesmice de sempre que tu faz no domingo, dar algo a mais, um valor a mais, esse é o momento, porque essa palavra aqui, queridos, eu já ouvi essa palavra em vários cultos, Diogo. Eu já estive em cultos assim, e quando eu fui desafiado para fazer, vocês viram, dei um exemplo antes de pagar até o próprio almoço, eu fui abençoado, amém, gente? Gente, eu estou dizendo para vocês, é coisa sobrenatural acontece, é coisa bíblica, é coisa de Deus, Deus vai abençoar, e você ainda pode botar prova a Deus. Deus, eu estava naquele culto lá com o pastor Edson, eu estava naquele culto lá da Viva, Senhor, eu fiz isso, ofertei tal valor, tudo mais. Se você não pode hoje, pode ser semana que vem, não importa, o que importa é que você faça algo.